Canta pra nós aqui, ó. And you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Olha isso. Cadenciado. Ó. Winter, spring, summer or fall. Now all you got Tá to pensando do que o padre is só é call. rock and roll? Errou. And I'll Eu gosto be de boas there, músicas assim também, ó. Faz a gente contemplar. E a letra dessa música então, hein? Tá aí um dever de casa. Descubra depois a tradução dessa canção toda. Você vai ficar arrepiado. Muito bem, gente. Olha, programa Bendita Hora começando aqui nessa terça-feira. Maravilhosa. Que bom estarmos aqui. Programaço ao vivo. Melhor programa que tem no horário da tarde em todas as televisões. E aqui, ó. Bendita Hora. Programa Bendita Hora, Rede Vida Televisão, não tem pra ninguém. Mas antes do padre, assim, cumprimentar toda a mesa que está aqui hoje, que é maravilhosa, diga de passagem, vamos colocar tudo nele, porque hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, tá ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, minha gente. Outubro iniciando, dia 1º, né? É um mês de Nossa Senhora Aparecida também. Mas olha só, o padre aqui nessa terça-feira, eu estou muito bem servido aqui de convidados, hein? Vamos começar aqui pela minha parte direita e sua esquerda aí. Ela que é uma psicóloga diferente, diferenciada. Eu gosto demais dela, tá? A chamam de Soraya Lopes. Eu chamo ela de Sorainha. Minha querida Soraya, boa tarde, minha linda. Boa tarde. Deus abençoe você. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite sempre. Você é muito querida aqui. E o senhor também. Eu gosto muito de estar sempre no programa e sempre com o senhor. Que Deus, Sorainha, Deus o maravilhosa. abençoe sempre. Amém, querida. Que Deus abençoe você, viu? E ele, né? É que nem o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes fica melhor de barba, mas ele também fica bem de barba. Ele é esse cara aqui, ó. Ainda bem que você existe. Mostra aqui, ó. Olha aqui, Magal. Mostra isso aí, ó. Ainda bem que você existe. Tá vendo? Só aqui, ó, um tema desse mais novo filhote dele. E olha onde o homem aparece aqui, ó. Nessa revista aqui, gente. Dá uma olhada. Tá certo? Luxus. Tá certo? Olha aqui, ó. Significa o quê? Só os homens de grande potência intelectual, gente do bem, pode estar numa revista como essa aqui, ó. Meu querido César Romão. Obrigado. Não tem pra ninguém não, César. Conferista, não tem pra ninguém. Obrigado. Consultor, não tem pra ninguém. Grande César Romão. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado. E homens de barba podem estar nessa revista. Homens de barba podem estar nessa revista aqui também. Quem sabe um dia eu, né? Mas deixa ele que ele se vira melhor. Meu lado esquerdo e seu direito. Ela, gente, que é cientista, ela descobriu o Parkinson há mais de 10 anos, tá? E escondeu a doença por muito tempo, até conseguir contar para todos. E hoje ela está dando vários testemunhos como cientista. E é uma cientista temente a Deus também. Gosta do Elvis Presley. Minha querida Daniele Lanzer. Danielinha, Deus abençoe. E ela canta muito bem também, viu, gente? É, segredinho aí. E ele aqui, ó, junto com o padre aqui, mais uma vez, um grande neurocirurgião, doutor Kleber Duarte. Muito obrigado. Doutor, seja muito bem-vindo, tá? Mais uma vez, o senhor sempre é muito querido aqui. Obrigado. Muito bem, gente. Vamos ver aqui o pensamento do dia hoje. Vamos aproveitar, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Toda panela tem sua tampa. Acho que eu sou uma frigideira. Olha aí, ó. Gente, aqui são termos figurados, né?
que diz que todo homem, toda mulher tem uma companhia. Mas precisa ver que tipo de companhia, né? Um parceiro, um parceiro. Eu acho que como amizade, acho que todos os homens precisam estar sempre se relacionando. Tem que ter alguém próximo, tem alguém que você se identifica com você como amizade. Agora, no campo mais afetivo, do amor, casal, nem todos têm a sua tampa. Isso aí é para o mundo aqui, da ciência, talvez, explicando, romance. Mas em Deus, Deus vocacionou alguns a não ter uma tampa. Por exemplo, existem algumas pessoas que não nasceram para casar, tá certo? Vão gostar, vai gostar da outra pessoa, vai amar, vai querer namorar, mas não para ter uma vida a dois. Estou falando no âmbito religioso. Mas eu quero ouvir aqui a opinião da mesa. Vocês concordam que toda panela tem sua tampa? Mas existe alguma pessoa que fala, eu sou uma frigideira, acho que sou. O que vocês acham disso, gente? Eu sou uma frigideira. Você acha que você é uma frigideira? Eu sou. Eu sou. A não ser que agora invente uma frigideira que coloque em uma tampa. Mas eu sou uma frigideira. Você diz isso por qual motivo, Sorainha? Porque, na verdade, eu acho assim, eu já passei por um casamento, eu tive um casamento e durou o que tinha que durar, houve uma separação e tal, não tive filhos, porque ele nunca quis ter filhos, a decepção já começou por aí. E, enfim, não estou aqui para fazer terapia também, mas aí eu virei frigideira, e aí eu faço carreira solo, eu falo isso. Então as pessoas falam assim para mim, Soraya, o que você faz sozinha? Tudo menos ir ao teatro. Porque para o teatro sozinho, você vai conversar o quê com a pessoa ao lado? Você não tem amigos, colegas? Eu tenho, mas aí o pessoal da minha idade, já aquele pessoal que fala assim, eu não vou, eu vou, mas chega na hora H. E eu não. Eu sou uma pessoa que eu procuro ter sempre o meu espírito, nasci para estar aqui viva, então vamos aproveitar a vida. A vida. E é isso. Então, com a tampa ou sem a tampa, vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. E vocês acham também, Romão, o doutor, que realmente todo mundo precisa ter uma tampa? Alguns talvez sim, mais do que outros. Eu me considero uma frigideira hoje em dia. Uma frigideira também. Eu também fui casada, uma história parecida com a da Soraya. E no caso, assim, depois da doença, do diagnóstico, o meu casamento foi embora, né? E aí, assim, ter uma pessoa do meu lado, para ter vergonha, para, tipo, não me acompanhar. Ou ter dó, né? Vergonha ou ter dó, acho que é uma das coisas... Dó é pior ainda, né? Exatamente. Vergonha é uma coisa... Dó é um sentimento de superioridade, né? Quando a gente fala que a gente sente dó de alguém, a gente está se colocando numa posição de superioridade. É o ego falando. Eu sou melhor que você, né? Como se alguém não tivesse a doença que ela tem, é superior. É isso que, né? É isso que a gente está... Mas hoje as frigideiras modernas têm tampa também. Algumas têm. A gente uma vez estava aqui... Existe esperança? Se fala muito, Padre Marcos, em alma gêmea, né? Agora, imagina só. Será mesmo que Deus teve esse trabalho todo, né, de ficar procurando alguém que serve para você, que vai ser a sua tampa? O amor, as relações, elas são geográficas. Elas acontecem no nosso espaço de atuação, a gente queira ou não. Quando ela acontece, o que precisa? Maturidade de relação. E maturidade humana é o que falta hoje. Por exemplo, essa juventude se separa muito, né? Eles estão totalmente sem tampa. O que falta? Maturidade. A maturidade humana, você entender que a relação não é só para passear, não é só para festejar, é uma relação humana, de humanização, aconteça o que acontecer. Verdade. Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria e na tristeza. Agora, é aquele ponto que nós estávamos colocando aqui, até fora do ar aqui, nós não estávamos ainda ao vivo, que eu estava falando aqui dentro do âmbito religioso, né, que não tem nada a ver com o âmbito da filosofia, nem da ciência, nada disso. Deus, quando criou o homem, não o criou para estar sozinho. De jeito nenhum. Tanto é que uma das partes do capítulo 2 de Gênesis diz, não é bom que o homem esteja só. A palavra é de Deus. Não é bom. Você pode se relacionar com pessoas, você não é obrigado a casar, às vezes você não tem essa obrigação, não tem a vocação, mas viver sozinho não.
Tanto é que uma das provas em Deus, isso, é quando o homem cria, Deus criou tudo para o homem, no capítulo 2, ele disse, deu o poder a Adão, né, para colocar o nome a toda a criação feita por Deus. Mas não deu, o homem não colocou o nome de mulher. Foi o homem que falou, você vai chamar mulher. Foi Deus. Deu um sono, falei isso pro nosso querido César aqui, deu um sono para Adão, para que ele não se envaidecesse, tirasse alguém do meio, nem da cabeça nem do pé dele, do meio, que fosse igual a ele, igual em todos os sentidos, só que é um lado feminino, né? E onde ele não coloca o nome, Deus já traz ele. Por isso que daí vem o pai leva a noiva para o noivo, né? Quer dizer, não é você, eu tô te levando ela, tá certo? E aí a primeira vez, quando ela aparece, a mulher, o homem fala, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, assim, a companhia com a outra pessoa, seja na amizade, ou no namoro, ou no casamento, é uma coisa que o homem não pode, não nasceu na fé para viver sozinho. É verdade. Tem uma teoria que vai decepcionar muitos homens. Homens? É. Eu acho que os homens vão ficar decepcionados agora. Por quê? Por mim, Deus fez primeiro a mulher. E aí ela, na solidão, disse, Senhor, eu preciso de uma companhia. Ele falou, olha, eu poderia te dar, mas ele é chato, ele não vai te ajudar, ele vai se perder aqui no paraíso toda hora, você vai explicar o caminho, ele não vai entender. Você suportaria uma pessoa chata? Ela falou, olha, suporto, porque a solidão é pior. Ele falou, olha, eu vou lhe dar uma companhia. Porém, você tem que me prometer que ele vai ter que achar que veio primeiro. E eu vou dizer uma coisa, a pior, existe a solidão, e eu vivi por um tempo a solidão a dois, que é muito pior. É pior, né? Então, hoje, o que eu falo, você é sozinha, eu tenho uma solitude, eu canto, eu saio, eu faço, tenho amigos, sozinha, a solidão, eu moro sozinha, mas eu não me considero sozinha. Na verdade, a gente está a sós, quando ele faz a companhia com Deus, nós estamos a sós. Exatamente. Eu, meu amado Deus, me Eu e sinto. Deus, e tô todo feliz. dia agradecer. Maravilha, Mais um gente. dia. Viu que legal? E olha, e você sabia que hoje é o Dia Internacional da Música e o Dia do Idoso? Dia Internacional da Música e do Idoso. Então, olha, a nossa enquete hoje é o seguinte, ó. Isso aqui no finalzinho o padre vai falar, porque na última semana aí o padre esqueceu de falar a enquete, hein? A música tem o poder de fazer nos sentirmos mais jovens. Sim ou não? Tá? Eu quero a sua participação. A música te faz se sentir mais jovem? Para você? Sim ou não? Então vai lá. Vai lá no arroba programa Bendita Hora, faz o seu voto. No finalzinho, o padre vai ver quem é que acredita que a música pode fazer você se sentir mais jovem, tá bom? Muito bem. Tem uma notícia, eu quero já participação. Vamos ver aqui. Olha aqui, gente. 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Vamos viver mais e melhor, com o avanço da medicina e a adoção de boas práticas para a saúde. Olha aí, ó. Dia Internacional do Idoso. Doutor Kleber, realmente nós vamos viver mais e melhor, segundo essa notícia? Com o avanço da medicina? A má notícia é que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Agora, a péssima notícia é que ser idoso é para os que têm sorte. Os que não têm sorte, eles não chegam nessa idade. Entendi. E os que chegam nessa idade, eles vão aproveitar a idade também em função de tudo que acumularam, eu acho. Assim, os vínculos que construíram, as relações que construíram, não é só questões materiais. Então, a saúde ela tem que ser plena. E a saúde plena nessa idade, na idade do idoso, é uma saúde de integridade. Tem que estar bem consigo. Alguns estão bem consigo com relacionamentos com família, outros relacionamento familiar é tóxico. Sim. Então busca outros caminhos, outros têm problemas de saúde que não são culpas deles. São coisas que foram herdadas. Outros têm problemas que são culpas por não ter feito o acúmulo de reserva de músculo, de ossos, de saúde mental suficiente. Então, o problema não é só viver mais também, é também viver melhor. E assim, não dá, às vezes eu não gosto muito dessa expressão muito simplória,
de que antigamente as pessoas viviam bem, viviam... Não viviam. Se você pegar os últimos 60 anos para cá, a expectativa do médio do brasileiro quase dobrou. Foi um dos países que mais teve crescimento e expectativa de vida O Brasil. no mundo. E assim, só que falta uma coisa, É. falta saber cuidar. Eu acho que você desencadeou uma conversa aqui, que eu acho bem pertinente, que é o seguinte: viver é saber viver bem em qualquer momento, não é? Qualquer momento. Porque assim, às vezes eu acho que a gente ia colocar em departamentos certos ciclos da vida e isso não é honesto com a gente mesmo. Parece que o ser humano, ele tem que... Eu penso que a cada dia você tem que viver bem. Por exemplo, hoje nós estamos celebrando na nossa igreja Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, para nós, como fé, ela foi um exemplo de uma pessoa que viveu doente toda a sua juventude e morreu com 24 anos de idade. Mas em nenhum momento ela se queixou da vida. Nenhum momento. Ela se alegrava de poder estar contribuindo com a vida em Cristo através dos sofrimentos dela. Então ela soube viver bem quando ela não tinha saúde. E quando chegou a falta de saúde para ela, melhor dizendo, quando ela tinha saúde, ela viveu bem. Mas quando a saúde acabou, e aí pode ser o idoso, pode ser um jovem, pode ser uma mulher jovem como você, ela também soube viver bem, com dor, mas ela é um distintivo de que nunca murmurou, dizer por que isso acontece comigo. É engraçado, tem pessoas que passam pela vida, né? E tem pessoas que vivem. Eu acho que a diferença está na plenitude. Boa. As pessoas que são íntegras, que são inteiras, que elas conseguem em cada etapa viver. E assim, não é que na vida, a própria Bíblia fala que na vida tereis aflições. Todo mundo vai ter. Quem não vai ter? Quem vai passar pela vida sem ao menos ter ficado doente Todos 1, 2, 3 vezes? Todos. Basta viver aqui, Basta basta viver. existir. Então, o que você faz com isso é que é a grande questão. E na Boa. terceira idade também. Claro. Na idade, e assim, tanto é que o conceito de idade é um pouco fluido com relação à cronologia. Claro, assim, pessoas com 70 anos de idade não têm a mesma biologia de quem tem 20. A biologia é diferente. Mas tem que, aliás, vai ser uma das notícias que nós vamos ter, mas também tem um preconceito da gente ser criança, porque nós somos crianças, ainda nós não temos um conhecimento e nem estamos, entre aspas, preparados para enfrentar certas coisas. Então a criança, ela tem um certo preconceito para ela ser criança. E ele é novinha. É. E o idoso, porque agora ele está idoso, não é? Então a gente ainda tem todas essas controvérsias que chegam a bagunçar nosso coração. Mas olha lá, vamos ver, as notícias estão boas, tá? Nós vamos fazer já uma ciranda também, dá uma olhadinha aqui, ó. Outra notícia. A musicoterapia na doença de Parkinson, o poder terapêutico das canções pode ajudar a reduzir a ansiedade, isso é importante, ó, e até mesmo estimular a produção de dopamina. Daniele, né? Tem Daniela e tem Daniele. Você, a música te faz bem, né? Faz muito bem. Realmente é terapêutico não só para a questão emocional, mas também para as questões que o Parkinson causa prejuízo, como a volume de voz, a dicção, a capacidade respiratória. Então, são vários aspectos que a música me faz bem, né? E especificamente a questão do canto. Então, isso tem sido para mim assim fantástico. Muito bom mesmo. Mas é engraçado que tem em casos de criancinhas também, que tem outros tipos de dificuldade. Às vezes o pai faz um trabalho, a mãe, com cânticos com ela que animam elas, né? Por exemplo, essa música mesmo aqui, ó, que vocês estão ouvindo em casa, ó. Praia deserta e convida a minha alma sem rumo pra retomar o caminho. A voz, sabe de quem que é? Não? Você é o sol Da Daniele. que me falta. E ela tá Você é cantando. recado E ela tem da a vida. dificuldade por causa da doença que ela já assumiu e ela canta. Tá vendo, gente? E isso para você é como se redescobrir essa alegria mesmo com a doença. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito deprimida, entrei em depressão profunda, eu só chorava, não conseguia nem falar a palavra Parkinson.
Então foi um processo lento, né? Mas hoje eu vejo também a importância de eu ter passado por isso, porque como eu tenho um Vibrar com Parkinson que ajuda outras pessoas, eu vivi a experiência, então eu sei o que é. E o quanto é difícil, né? Passar por todas essas fases do luto, da negação. Então hoje eu falo que eu estou na fase de adaptação, né? Que eu não falo que eu aceitei a doença, eu me adapto a ela porque ela vai evoluindo constantemente, causando vários problemas. E aí eu falo que eu renasci em vida, né? Porque aquela Daniela antiga faleceu, nasceu uma outra. Eu tive que recriar uma outra. E a questão da música, assim, eu sempre tive vontade de cantar, sempre fui apaixonada por isso. Só que a minha voz não tinha nada. E aí eu queria... A voz é bonita. Obrigada. E aí com isso, até que um amigo meu falou assim, Dani, não precisa ser perfeito, basta te fazer bem. Falei, quer saber, Aí comecei a fazer aula de canto e o meu ex-chefe, né, da época da pesquisa científica, começou a mexer com música também. Ele escreveu uma composição junto com uma outra compositora, Ana Vilarejo, Robson Santos e Ana Vilarejo. E aí ele me passou a música para eu cantar. Eu fiquei muito feliz. Foi assim, um sonho que eu realizei, né, de um jeito diferente, mas eu realizei. Interessante que você estava falando isso aí. Me veio rapidamente um flash aqui do Nelson Gonçalves, né? O Nelson Gonçalves foi um boca de ouro aqui no Brasil. E era gago. E ele era gago. Ele, para não falar dele normalmente, Daniel, não sei se você já ouviu falar disso, ele tinha problema, ele era gago, a língua dele não soltava. Mas quando ele cantava, Tá tranquilo. ele encantava. E é como se ele não tivesse doença nenhuma. A música acompanha o ser humano 60 mil anos antes de Cristo. Os humanos, há 60 mil anos antes de Cristo, ouvindo os sons da natureza, começam a produzir a música. Há 3 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, se visitar alguns lugares, principalmente no Egito, né, você já vai ver alguns instrumentos, como flautas feitas de osso, por exemplo. No Egito tem muito, que tem 3.500 anos antes de Cristo. Então, o ser humano, olha que interessante, ouvindo a natureza, né, ele ficou musical. A música tem uma influência muito grande no percurso do ser humano aqui no planeta. No Apocalipse, que João escreveu, diz que no céu é um hino o tempo todo. Eles glorificam a Deus num hino eterno, né? Glória a Deus no mais alto dos céus. E por isso que a gente canta muitas vezes o santo na missa, porque, Senhor, eu também quero usar a minha voz também para glorificar o teu nome. Então, eu acredito que Deus, quando criou tudo que ele criou, ele criou uma música. Não, ele criou coisas que ficam. A música, ela encanta quem escuta. Então, por exemplo, meu filho tem um grupo de amigos que eles se reúnem toda sexta-feira para tocar. Assim, A música mexe muito faz com a isso há nossa 11 memória anos. afetiva, né? Faz isso há 11 anos. Também é muito. A música tem um papel importante também, né? O reconhecimento da música. Gente, tá vendo? São assuntos de ponta, não é? Está gostando? Tem mais outra notícia, gente? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Como podemos honrar um pai ou mãe abusivo ou abusiva? Como podemos honrar um pai ou uma mãe? Gente, isso aí é até um mandamento, né? Bíblico, honrar pai e mãe. Porém, no dia a dia é difícil, porque dependendo do pai e da mãe, Sorainha, é um porre, você tem que fazer uma luta muito grande. Mas você, como grande psicóloga como você é, como podemos honrar um pai ou uma mãe que eles são abusivos? Vou dizer uma coisa para o senhor, padre. Quando eu recebi a pauta, eu gosto muito de estudar, eu escrevo a pauta, eu vou dissertando, eu gosto de... E realmente é difícil, porque é um mandamento. Exato. É um dos mandamentos, honrar pai e mãe. E para honrar pai e mãe, você tem que obedecer a Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus. E muitas vezes, quando se fala em pais abusivos, se pensa nas piores situações. Quando, na verdade, o abuso pode ser em deixar uma criança, deixá-la linda, maravilhosa, vesti-la bem, tratá-la bem, mas o amor falta, o contato físico falta, a palavra amiga falta. E aí a criança
Isso não é honrar, isso é obedecer o que o pai e a mãe faz. Você vai aprender a honrar seu pai e sua mãe depois de uma determinada idade. Porque já existe também, né, na Bíblia dizendo que você deve obedecer os seus pais. Eclesiástico. Né? Exatamente. E aí, no capítulo 6, né, que ele diz isso. E aí é difícil, porque honrar o pai e a mãe, você tem que procurar o amor de Deus, para saber que lá na frente para você viver bem, você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar esses abusos, e não estou falando de abusos físicos, eu não estou falando de abusos extremos, eu estou dizendo de abandono, de amor, sabe, de afeto, de carinho, agora não é só hora de falar, você fica num outro canto, você ainda é criança. Mas você sabe uma coisa, não querendo te cortar, Imagina. eu acho que pegando um gancho no que você está falando, Claro. Sorainha, às vezes eu faço uma análise assim, como ser humano, independente de eu ser padre. Se você vê uma pessoa, um animal, vamos supor, um cachorro. E o cachorro, ele está machucado, ele está com sarna, alguma coisa assim, ele está irritado. Aí você passa ali, ele avança em você, quer morder você, vai para cima de você, tá certo? Uhum. E a gente tem a capacidade, até nos tempos mais de hoje, de fazer a seguinte intervenção ao caso. Calma, gente, não vai maltratar o cachorro, porque a gente tem que entender o que esse cachorro está passando. Por que ele te atacou? Por que ele ataca qualquer um que se aproxima dele? Primeiro, porque ele está maltratado, porque ou ele foi espancado, ou porque ele está com sarna e está doendo muito, ou porque ele acabou de ser, alguém deu uma surra nele. Então ele, ao fazer isso, é uma maneira, uma reação da ação que ele recebeu. Exatamente. Se nós temos a capacidade de olhar para os animais, os animaizinhos, hein, que é uma criação de Deus, e entendê-lo, e a gente fala, tudo bem, eu ainda vou cuidar dele, ainda vou colocar ele lá no médico dos cachorros e vou ficar com ele. Uhum. Nós deveríamos ter essa capacidade com o ser humano também quando ele é abusivo. Padre, é verdade. Certo, porque a gente tem a primeira coisa, a gente se decepcionar. E eu também fui vítima porque eu me decepcionei com meu pai. Não porque o meu pai fez nenhum pecado grave, nada. É a maneira como ele lidava comigo, Sim. e não com os meus irmãos. Certo? Certo. Então eu me revoltei. Mas eu não tinha ainda a compreensão de entender o contexto do meu pai em relação a uma psicologia como a minha. Aí eu fui estudar, que nem você gosta de estudar, para entender quem foi o meu pai na sua mocidade, na sua Que infância. ele recebeu. Que ele recebeu. Aí eu encontrei as armas que feriram ele. Sim. Quando eu encontrei as armas Ação que e reação. eu compreendi ele, e aí com a graça de Deus, eu pude honrá-lo pela oração. Pois é. Tá certo? É. Então, no meu caso, me serviu dessa maneira. Tem uma coisa assim, essa é uma daquelas 10 palavras que estão no livro de Êxodo. E essa é o único mandamento que tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus sua dias vida. na terra. Exatamente. Sua vida na terra. E essa expressão é ambígua. A vida deles e a vida dos filhos também. Então a noção de honrar envolve isso, né? Você tem uma herança, mas não obrigatoriamente você precisa repetir os erros. É que, sabe uma coisa, talvez o Romão queira falar, você também, Daniel, é que honrar na Bíblia significa, não é porque você admira por aquilo que ele está fazendo. Honrar significa que você o entende, sabe aonde está a essência e você o ajuda na oração. Ajuda também pedindo a Deus por ele. Então eu estou honrando meu pai, porque ele é meu pai, porque ele é uma pessoa que Deus colocou, mas ele tem mais esse propósito do que eu honrar porque ele é excelente. Não, ele não é, ele não atua nesse momento excelente. Mas eu o honro porque eu sei quem ele é, o que foi perdido nele, e isso pode ser recuperado. Por isso eu oro e intercedo por ele. Isso é honrar o pai e a mãe. Da Bíblia. Ser pai e ser mãe é uma missão, né, que muitos não têm consciência dessa missão. Essa é uma grande realidade. Verdade.
Então, o cidadão se torna pai, a mulher se torna mãe e não tem a mínima consciência do que é ser pai e ser mãe. Porque também muitos não têm referência, é justamente isso. A referência que eles carregam é uma referência nociva, é uma referência que não é nutritiva. Aí eles são vítimas da síndrome do padrão repetitivo de comportamento. Eu vou dar o que eu recebi. Isso. E os pais abusivos hoje são muitos, não são poucos, não. E a criança, por si, ela não tem recurso, né? Ela não tem como reagir, ela não tem com quem reclamar. Eu tenho visto alguns temas assim, de vez em quando aparece aí para a gente opinar. Eu tenho dito o seguinte, Padre, procure seus avós. Peça socorro para eles, porque eles são, depois dos seus pais, são os que vão estar mais próximos de você. E olha que tem dado certo. Por quê? Porque os avós são os segundos no grau de proteção. E normalmente os avós ainda têm poder sobre os filhos. Então, se você é jovem, é criança e de repente está pode até sofrendo revelar isso, coisas. exatamente, Para você entender o seu pai. recorra aos seus avós. Vou ver a vovó. Tá? Eu tenho muito que falar dos meus pais, né? Eles são uns anjos na minha vida. E uma coisa, tocando nesse assunto, até os 14, 16 anos por aí, eu achava que meu pai era perfeito. Eu tinha a imagem como se fosse um super-herói. E aí, quando eu vi que ele é humano, que ele falha, nossa, uma decepção tão grande. E hoje, assim, eu entendo, porque a gente idealiza, né, os pais, de uma certa forma. E hoje, assim, eu acho interessante, porque eu conheço os defeitos tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas eu sei também admirar os pontos fortes deles. É isso, é respeito. E respeito não é só chamar de senhor e senhora. Vai muito além disso, né? Compreender perceber as qualidades que compreender as falhas e por que elas existem. Maravilha, tá vendo, gente? Vamos a outra notícia. Tá bom demais, né? Quer ver? Olha essa aqui, ó. Um país mais velho. O Brasil está preparado? Pandemia de Covid-19 mostrou a desigualdade no processo de envelhecimento e a falta de políticas públicas para esse segmento da população. Mas pesquisadores alertam que o problema existe há décadas e que o futuro não é nada animador. Ô, Romão, o futuro não é nada animador mesmo? Lamentavelmente não. Nós temos hoje 13 milhões de pessoas com mais de 50 anos em atividade de trabalho no Brasil. Porém, 70% das empresas têm preconceito em contratar pessoas que têm mais de 50 anos. Eles preferem essa geração Z aí, né? Que não tem comprometimento e não tem paciência. Duas virtudes que quem tem mais idade, né, 50, 60 anos, tem de sobra. Eu penso que a gente tem que voltar um pouquinho, ao passado. Como é que a antiguidade cuidava das pessoas com mais idade? Por exemplo, na Grécia, tinha lá o sistema gerontocracia. O que era isso? Os governantes só podiam ter mais de 60 anos. Só podia ter mais de 60 anos. Esparta teve um destaque como nação na história, porque ele criou um lugar, uma administração chamada Gerúsia. Eram 28 anciões, com mais de 60 anos. Cícero, em Roma, criou o Centactutu, que daí veio o Senado. E o que era o Senado romano? Eram os anciões, as pessoas com mais de 60 anos. Enquanto nós, na nossa atualidade, desprezamos as pessoas com mais idade, os nossos antepassados na história cuidavam, davam oportunidade e eles tinham chance de servir. Uma pessoa hoje com 50, 60 anos, ela tem uma competência intrínseca sensacional. Ainda mais com toda essa tecnologia auxiliando, as coisas ficaram mais fáceis. Então, a pessoa não entrou naquela faixa de etarismo, né? Você vê que as pessoas acima de 50 anos estão em plena atividade. Quem assistiu o Ney Mato Grosso aos 84, que o diga, né? Agora aí no seu mais recente show, quer dizer, e como ele tem... O Allianz Parque, né? É isso. Muita gente, as pessoas estão com a mente jovem. A nossa
aparência, infelizmente, não tem muita coisa o que fazer, né? Mas a mente das pessoas está cada vez mais jovem. As pessoas com idade estão com mentes jovens. Nunca pessoas com idade conviveram tanto com os netos, fizeram tantas atividades com os netos. Verdade. Tantas e tantas. Hoje, se você fizer programas kids aí, você vai ver que os avós estão melhores que os pais nas atividades. Então, eu penso que nós temos que refletir um pouquinho. Por exemplo, aqui no Brasil. Por que o Brasil não está preparado? O Brasil tem um conselho que respeita os idosos, que vai opinar na política de idoso? Não tem. Normalmente quem faz a política é alguém que acordou de manhã e resolveu fazer alguma coisa e inventa uma história qualquer. Nós precisamos valorizar essas pessoas. Nós precisamos montar conselhos. Cada município pode ter o seu. O cara que nasceu naquela cidade lá, que hoje está com 90 anos, olha que contribuição ele pode dar em experiência. Porque a experiência de vida é que realmente tem valor na vida. A vida é uma experiência. Você tem que aprender com quem vivenciou. E eu fico triste aqui no Brasil, porque o Brasil não está preparado em vários aspectos. Em vários. Por exemplo... Mas nos países chamados mais desenvolvidos que o Brasil, você entende que estão se prepararam melhor do que o Brasil? Melhor, muito melhor. Suécia e tantos outros. Ali na Europa, quase no geral. Alguns países se prepararam muito mais. Os que ficaram muito turísticos, não deram conta ainda. Certo. Mas os países como Suécia, Suíça, se prepararam. Você não vê idoso na fila? Você vê idoso na fila? Aqui você vê idoso sofrendo para tomar um ônibus. Você vê idoso de pingente ainda, em ônibus. Você olha uma fila, tem lá. Você ainda tem que escrever na rua a vaga, tem que escrever que aquela vaga é para idoso. Sim. Para as pessoas poderem dar preferência e quando dão. O índice de desrespeito à condição de idoso no Brasil, principalmente São Paulo, que é uma grande metrópole, chega a 80%. É triste. Então nós temos que preparar o nosso sistema econômico, o nosso sistema político para abraçar essa geração e fazer com que ela nos ensine toda essa experiência. Gente, tá aí, tá vendo? Isso aí é uma realidade, mas eu sou otimista, eu acredito que... eu acho que a gente está caminhando para isso, mesmo sendo brasileiros, né? Que bom. Mas eu ainda não tenho 50, então um dia quando eu chegar aos meus 50 eu vou ficar preocupado também. Espero que esteja resolvido tudo isso aí. Romão, você é fera, cara. Eita, orgulho do padre. Maravilha. O padre Márcio que é meu orgulho. Eu posso dar um lacinho naquela história dos idosos? Se a gente pegar a Bíblia, inclusive, ela sempre protegeu os anciãos. Deus, quando fala a Moisés algumas vezes, ele fala assim, vá, dirija-se aos anciãos primeiro. E quando você for a algum lugar, leve os anciãos com você. Olha a importância das pessoas com mais idade. E os hebreus diziam que as pessoas com mais idade eram as escolhidas para conversar com Deus. O próprio Abraão foi ser pai, foi chamado por Deus, com 75 anos. E pai com 100. Vamos olhar essa notícia aqui, ó. Vamos nessa. Grande Romão. Júnior revela traumas na carreira, gente. Críticas que não eram saudáveis para uma criança. Cantor também recordou cura após turnê com Sandy em 2019. Sorainha, olha aí, ó. O Júnior, cantor aí, não foi da minha geração, né? Acho que ele foi da geração, acho que nem da minha irmã ainda não foi. Mas olha aí, o menino já tá falando de traumas na carreira. Traumas? Por quê? Porque ele é 35 anos de carreira e ele tem 40 anos. E se nós nos reportarmos a 35 anos atrás, nós não tínhamos internet. Nós tínhamos a Sandy, e aí ele se dirigiu como Sandy Júnior. Ele era o Sandy Júnior. Ele não era nem o Júnior, irmão da Sandy, ele era o Sandy Júnior. Era um Sandy Júnior. E aí o que aconteceu? Eu acompanhei, inclusive, essa parte dele de fazer terapia, porque o que aconteceu? Ele foi se embotando. Ela era a estrela, ele ficava em segundo plano e a TV se incumbia sempre de estar procurando a ela. Então, ele foi se recolhendo. O que aconteceu? Ele teve muito sofrimento
mesmo, porque a mídia não perdoava. Não perdoava. Era a Sandy cantava com o Tcheca, Sandy cantou com todo mundo, e o Júnior era o famoso Sandy Júnior. O que aconteceu? Em 2019, a grande turnê, vamos nos unir para fazer um fechamento dessa dupla. Adultos, já adultos, ele inclusive pai. Foi quando ele se viu no palco, e essa declaração é muito bonita, porque ele fez terapia, ele teve síndrome do pânico, ele teve, assim, coisas terríveis, tá? Em termos psicológicos. E aí, uma ansiedade terrível, uma depressão que o deixou 6 meses dentro de casa, trancafiado, e tendo que fazer algumas obrigações. Quando ele se viu no palco, um homem, e aí com a guitarra em punho, e já produtor, e já tendo... Ele falou, é agora. E aí ele teve a oportunidade, que foi o público que deu, de mostrar que ele era o Júnior. E o que aconteceu? Só de falar eu me arrepio de verdade. Ele teve a oportunidade de falar, eu tenho a minha essência, sou eu que tenho. Eu tenho essa força, eu tenho esse poder. Ela não se fez sozinha. Era Sandy e Júnior. Eu sou o Júnior. Então, ele deu a volta por cima, e é o que ele diz, eu não exponho meus filhos, não como ela, que encobre, eu não exponho os meus filhos, porque eu não sei o que eles querem ser. Eu não tive essa oportunidade. Olha isso, interessante, hein? Então, entra também com a história de voltarmos de um tema anterior lá, Sim. Né? Então, não desrespeitando ninguém, não faltando respeito, mas ele se impôs e falou, não, estou aqui, eu sou o Júnior. E cantou, colocou a voz. Foi a primeira vez que você ouviu o Júnior cantando sozinho. E tem voz. Então eu falo, foi um vitorioso. Por isso que eu falo que a pauta de hoje, para mim, foi uma pauta que eu falei, hoje o negócio pega. Interessantíssimo. Voltando no tempo, né? Não tem como uma criança numa carreira artística não carregar algumas diferenças, né? A primeira na história provavelmente tenha sido a Shirley Temple. Aquela menina dos cachinhos, né? Se voltar na história. Foi a primeira criança que virou fenômeno no mundo. Depois veio Michael Jackson, mais recentes aí, os Menudos e tantos outros. É muito difícil porque a criança ela não está preparada para aquele mundo de muita gente, de fama, de glória, de um universo que é etéreo e um dia acaba. É como os artistas hoje, às vezes o artista vive aquele momento mágico dele, mas não dura a vida toda. E ser segunda voz também requer muita sabedoria e muito preparo. Por quê? A primeira precisa da segunda, mas a segunda também precisa da primeira. Então, no caso deles, eles se completaram, eles se tornaram o que se tornaram no Brasil e no mundo, né? Os Beatles foi algo parecido com isso, porque os Beatles, quando a gente fala Beatles, você lembrava de quem logo de cara? John Lennon e Paul McCartney. John Lennon, um poeta, Paul McCartney, um baita de um músico. O George Harrison, depois, já quase no final da época que os Beatles já estavam para se separar, ele mostra um talento, como músico e letrista, que era uma coisa fora do comum. O Ringo Starr ninguém nem lembrava o nome. O Ringo você achava que ele era apenas que nem ele aí, ó. Tô ali. E depois, quando eles separaram, justamente foi onde começou a mostrar o talento de cada um. Quer dizer, sempre todo mundo junto, ainda mais quando é criança, né? A criança sente mais. Mas os adultos também. E depois, George Harrison foi o que foi. E os fãs dos Beatles consideram o George o mais importante de todos. Depois. Pisciano, claro. Tá certo? Muito bem, gente. Vamos aqui, ó, mais outra notícia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Em país que valoriza a velhice, idosos vivem com mais saúde. Pesquisas apontam menos depressão e risco de demência, além de recuperação física mais rápida. O que você me diz disso, Kleber? Tem uma coisa, por exemplo, os países em desenvolvimento, eles têm uma linha de corte em torno de 60 anos. Os países desenvolvidos, a linha de corte com mais idade, é 65. O que acontece? Não é que as pessoas nessa idade, a biologia é tão diferente, mas como elas construíram a sua vida até ali?
Então, é um país mais benéfico, mais benevolente com as pessoas. Agora, tem um detalhe também, por exemplo, países com alto índice de idosos, o índice de solidão é imenso. E às vezes as chamadas políticas públicas envolvem isso, né? É inserir o idoso dentro de um contexto no qual ele se sinta inserido. Não é ficar fazendo brincadeira de bolinha ou então colocar idoso muito convívio com os idosos. Por exemplo, tem uma experiência belíssima que começou na Suécia e que começa a ser envolvido, que é associar as casas de pessoas idosas que não podem viver com seus parentes com creches. Então, não é que os idosos vão cuidar das crianças, eles vão conviver com as crianças, quebrando um pouco esse ciclo de fechamento que as pessoas com idade costumam fazer mais. Entendi. Isso não tem a ver só com a idade cronológica, é uma tendência, pessoal, que às vezes precisa... E os mecanismos de socialização, dos quais os países mais benéficos... Mas eu acho que é um pouco aquilo que o Romão comentou, que hoje os avós estão curtindo mais os seus netinhos, né? Eu acho que, não sei, parece que eles estão mais... Participam mais na vida de uma criança do que outrora, né? E realmente a gente percebe mesmo. A gente vê os avós, assim, hoje, que nem meninos. Parece que é filho, né? Tá curtindo um filho, assim, como nunca curtiu. O pessoal falou uma coisa que meu filho falou. Meu filho uma vez me falou que ele gostaria de ter um sogro como o sogro que eu tive. Olha que legal. O avô dele. Assim, de tão presente. Nem morávamos na mesma cidade. Em São Paulo, eles moravam em Ribeirão Preto. Mas quando se encontrava, a convivência, ela era tão intensa e tão espontânea. Agora, eu tenho uma impressão, mas eu acho que não vai ser na minha geração, talvez não na nossa, mas eu tenho uma impressão que um dia isso vai acontecer. Que eles vão acabar com esse papo o termo velho, jovem. Não, eu acredito que sempre haverá, mas assim, falar que o homem, a mulher é considerada idosa, que isso aí ainda parece que machuca. A gente falou da música que faz tão bem, né? Faz bem pra gente, mas eu tenho a impressão que a palavra ainda idoso, ela dói na pessoa, porque ela se tornou uma coisa, parece que negativa, uma coisa que é o fim. Mas nós fizemos isso, né? A sociedade fez isso, né? Não, eu acho que é momento, a gente tem que falar, olha, ele está no momento tal. Quando é que ele vai morrer? Eu não sei, porque tem jovem que morre, e o cara que está vivendo aí 100 anos, olha, 100 e poucos anos. As minhas palestras, as únicas pessoas que não ficam com celular, prestam atenção, por exemplo, são as pessoas com mais de 55 anos, na média. Os jovens hoje estão nem aí. Então, existe um comprometimento das pessoas com mais idade que precisa ser aproveitado dentro da sociedade. Essa é a questão, assim, a questão relacional hoje, esse isolamento relacional está acontecendo muito cedo. E você vê as pessoas com mais idade buscando mais relacionamento, buscando se integrar, buscando serem mais seres humanos. Rapidinho, que o nosso horário aqui, ele sempre estoura, quer ver? Ó, aqui, ó. Estágios da doença de Parkinson. Como viver com qualidade de vida, hein? Como? Difícil essa pergunta, né, doutor? Não, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas, mas, infelizmente, a doença de Parkinson é uma doença que exige muito recurso, é um tratamento multidisciplinar, né, que envolve vários profissionais da área da saúde, também tem que ter o empenho do próprio paciente e a ajuda do familiar. Então, é uma doença que o gerenciamento dela é muito complicado, é muito complexo. E tem a questão que não existe receita de bolo no Parkinson. Cada pessoa tem o seu Parkinson, cada um, né, acaba desenvolvendo um conjunto de sintomas com uma evolução diferente, com uma resposta diferente ao tratamento. Então não tem assim, um paciente A recebe o tratamento, vamos colocar no B. Às vezes não responde da mesma forma. Então ainda tem mais essa questão. Então, os estágios da doença, o doutor pode falar um pouco melhor do que eu, né? Porque eu não quero roubar a fala dele, mas assim, tô certa, né, doutor? Em cada estágio você viveu o melhor forma possível, assim. Tem esse. E cada um tem que aprender a conviver com essa doença, porque responde diferentemente, como ela falou, né? Isso. Mas a doença, assim, simplificadamente são 5 estágios e a gente tem que tentar, na verdade a doença ela é progressiva,
e a gente tem que tentar postergar o máximo possível a essa evolução. Então tem que fazer atividades como... E aí eu encontrei, por exemplo, no meu caso, no canto, mas tem pessoas que escrevendo, outras mexendo com plantas, artesanato. Então, algo Exercícios físicos podem ser fundamental. Entrar numa academia, de repente, para não sei se é Por possível. isso que ela estava falando que a doença é cara. Uma doença mas é cara para a sociedade, né? Sim, sim. É só o preço do custo. Então, é uma questão de estrutura. É inserir integralmente a pessoa. E a atividade física é uma assim, peça-chave do tratamento. Cada um responde conforme também se sente melhor, né? Gente, olha só que legal, hein? Eu gosto muito desses assuntos. Mas nós vamos ver aqui o resultado da nossa enquete de hoje, tá? Olha lá, vamos só lembrar aqui, ó. A música tem o poder de fazer você se sentir mais jovem? 88,5% diz que sim. Apenas 11,5% diz que não. Hein? Alguém aqui não tem o sentimento que fica mais jovem, se sente ouvindo música? Tem 60 Só tá mil morto, anos. quem morreu então? 60 mil anos antes de Cristo, já no nosso DNA. Tá no DNA. A música Alegra a chama, alma. né? É. Vem, neném, não é? Vem, neném, não é? Gente, Fiquei feliz quando vi meu filho escutando a Dona Irã Barbosa. olha isso, mas tá bem, que coisa maravilhosa. Tá aí, gente, então tá aqui, ó, o padre agradece muito aqui. Doutor Kleber, o senhor, eu gosto muito do senhor. Muito obrigado. O senhor pode vir sempre aqui no meu programa, faça Que favor. agradeço, obrigado. Danielinha, você é muito querida, tá bom? Gosto demais de você. Venha sempre aqui. Você é um exemplo pra mim. Obrigada. Sorainha, que isso, hein, filha? Você é fogo, menina. Eu gosto muito de você. Eu Vai lá no também. meu programa, tamo junto. Você pode Tá? me aguardar. Pode, vai lá. Tô esperando você lá. Vai ter uma surpresa. Estarei lá. Querido Romão, César, olha aqui, ó. Gosto demais de você, hein, cara. Obrigado, você querido. é Obrigado. fora de Obrigado, série, hein? obrigado. Obrigado por você ter vindo. recíproco. Você ficou muito bem de barba. Gente, ó, logo mais às 19 horas, missa comigo, Padre Márcio, com orações no poder, hein? Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha a música, ó.